Sejam todos bem-vindos ao B2L Talks, o podcast sobre o passado, o presente e o futuro do direito. E hoje, pessoal, estamos aqui com o diretor jurídico da C&A, Thiago. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Daniel. Obrigado, Lívia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E também com o Luiz, o gerente jurídico da C&A, grande parceiro da B2L. Muito obrigado por ter vindo, Luiz. Obrigado, Daniel, Lívia. Prazer estar aqui. E galera, antes de começar o podcast, agradecer aí os nossos mantenedores aliados. Temos a C&A, nossa empresa mantenedora aliada à B2L, está conosco não só no podcast, mas todos os programas que a B2L realiza, todas as atividades. Também vai estar conosco lá na B2L Altec Experience, com o stand. Como é que é? Juridicão. Juridicão. A gente vai falar do Juridicão mais pra frente. E também agradecer também ao Tosini Freire, Machado Meia e os patrocinadores do podcast, Data Jury e SBC Law. Data Jury é uma plataforma de gestão de processos, né? E a SBC Law é um escritório de advocacia voltado à parte de contencioso, trabalha tanto em São Paulo como em várias partes do Brasil. E não posso estar aqui sozinho, nada mais nada menos que com Lívia. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Vamos começar, hoje tem bastante coisa interessante pra gente conversar. Vai falar sobre moda, falar sobre direito, falar sobre Big Four, futebol. Então fique aqui que hoje tem fofoca aqui. Tem um outro, o Rick Martin também. Olha, Rick Martin. Olha, pode esquecer Rick Martin, hein? Tem coisa legal. Rick Martin tem histórias. Tem história, Rick Martin? Ih, aqui tá bacana. E pessoal, para começar aqui, o Thiago, né? Thiago ele é diretor jurídico e também lidera a parte tributária da C&A. C&A é uma referência, né? Para mim, a C&A ela já é uma instituição nacional, né? De importância, de relevância. As propagandas da C&A sempre se comunicando muito bem com o povo, com as pessoas e sempre se reinventando. Cara, vocês têm que visitar. A gente foi há 2 semanas atrás, né? No escritório da C&A. E aí você tem o escritório da C&A, você vai lá, e aí tem roupa no meio do... Você foi o mais bacana, o mais diferente que eu já visitei. E aí, Thiago, cara, muito obrigado por estar aqui conosco, né? Veio lá de São José dos Campos, a gente está aqui em São Paulo, né? Mas me disseram que você vem quase todo dia, faz essa trajetória, né? É incrível. Fala um pouquinho assim da sua história, assim, por que direito, né? Eu soube que estamos aqui, pessoal, com Romário e Bebeto. Os dois queriam ser jogadores de futebol, né? Mas agora eles só fazem gol, são os artilheiros do jurídico. São os artilheiros jogadores de quase atacantes da seleção. Agora eu já entendi porque a seleção não tá ganhando há anos. Perdemos, mas o jurídico ganhou. Então, Tiago, como é que foi esse negócio aí de jogador de futebol, a advogado? Como é que é essa história aí? Bom, acho que toda criança, não toda, porque meu filho, a princípio, acho que não é um deles, mas boa parte das crianças tem vários sonhos ali quando é garoto, né? Então, eu passei ali pela fase de ser motorista de ônibus, policial, bombeiro, e aí, obviamente, adorava jogar futebol, jogava bastante. Não era de todo ruim, não. Fiz parte dos clubes ali, da seleção do clube em Campinas, tanto no Círculo Militar quanto no Clube Cultura. Era um bom lateral direito. Não era um ótimo, mas era um bom lateral direito. Fiz parte da seleção do clube, mas não o suficiente para pensar em viver disso, né? Então tive que, em algum momento, pensar em outras coisas. E ali, sem muito planejamento, mas eu sempre fiquei com a ideia de ser advogado e trabalhar um pouco na parte de economia, empresário, coisa do tipo. E aí, quando chegou no momento do vestibular, o direito era alguma coisa que me soava mais interessante, eu achava legal. Acho que todas as pessoas deveriam conhecer bem o direito, né? No fim, é algo necessário para a cidadania, né? Para o nosso dia a dia. Então, eu escolhi o direito e dentro da faculdade sempre pensei em como que eu poderia aliar o direito com um desejo também de garoto, que era a parte empresarial ali. E aí eu pensava no direito tributário como uma forma de conciliar esses dois mundos. E aí, em algum momento ali na faculdade, eu consegui passar no processo seletivo de trainee da PwC. E ali, realmente, eu
comecei a colocar em prática essa idealização. Já na faculdade. Quando eu estava no 4º ano da faculdade, eu entrei na PwC como no processo seletivo de trainee. Uma coisa bem interessante, né, Lívia? A gente tem conversado com várias lideranças do mundo jurídico, diretores, gerentes, pessoas que realmente se destacam no mercado. Todos eles começaram a trabalhar logo no início da faculdade. Sim. Já tiveram esse contato com a prática logo Todos, no início, todos. Ninguém esperou, vou me formar, vou esperar o último ano. Sim. Né? Todos eles desde o início. Você gostava de fazer algum esporte quando era criança, Lívia? Quis ser jogadora de vôlei? Não. Basquete, vôlei. Eu jogava queimada. Eu era boa de fugir, porque ninguém conseguia. Boa. Cara, eu era péssimo no futebol. Eu sou do Maranhão, né? E aí, lá eu não jogava futebol de jeito nenhum. Aí quando mudei pro Rio de Janeiro, aí condomínio, jogava futebol todos os dias. Ou eu ficava no gol, era um excelente goleiro, né? Ou na defesa, mas aí eu machucava as pessoas, né? Então assim, era perigoso jogar. E você também aí jogou futebol, como é que era isso? Joguei, também queria ser jogador de futebol e eu achava que eu jogava bem, cara, até eu ir jogar com quem jogava bem. Aí eu percebi que eu não jogava bem, não. Mas é engraçado, Olivia, eu tô olhando a tua camiseta e me fez lembrar um negócio interessante. Meu filho mais velho tem 6 anos. Olha a cabeça, 6 anos. Uhum. Ele quer ser jogador de futebol também, essa história, não sei o quê. Só que ele fala assim, eu quero ser jogador de futebol e depois, porque ele sabe, não sei como, eu não falei que a carreira acaba cedo, eu quero ser astronauta. E aí eu olhei a tua camiseta, agora eu lembrei disso. Astronauta da Ele já me identifiquei. Tá bom, filho, vamos lá, vamos tentar, vai. Qual o nome do seu filho? Arthur. Arthur também. Quando eu era criança, eu queria ser astronauta. Astronauta também, mais por causa do meu amigo. Meu amigo também queria ser. Eu falei assim, então vamos junto. Quem sabe, né? A gente não sabe como é que vai ser. Vai ser jogador de futebol Vamos. com roupa de astronauta em Marte. A gente não Por que sabe, não, né? De repente, em Marte, acho que não tem nenhum time ainda. Acho que não. E aí, Thiago, fala um pouquinho assim, você tá lá na faculdade, focando no tributário, já passa no processo de PwC, e aí você comentou um pouquinho aqui no esquenta, na conversa que a gente teve, você também pegou a FIES, né? Como é que foi isso de... Já casou também na faculdade? Não. Como é que foi esse trabalho? Porque é um desafio muito grande que muitos estudantes passam, né? Sim. Então, você mencionou de começar a trabalhar cedo. Eu até tinha vontade, né, de ter começado na parte jurídica desde o primeiro ano, mas não tinha condições disso. Então, eu tinha um outro trabalho, eu fiz um trabalho que era para uma prestadora de serviço da Itaú Seguros, né? Então fazia regulação de sinistro residencial e para a época tirava um dinheirinho razoável, o suficiente para pagar a faculdade, mas em algum momento eu entendia que eu não dava para aquilo, não ia me trazer futuro algum, né? Não iria avançar mais. Então eu precisava pensar em algo diferente. Em algum momento ali no 4º ano eu fiz minhas contas ali, minha economia dava para viver até o final do 4º ano. Aí eu consegui um estágio que ganhava 10% do que eu ganhava nesse trabalho, e me sobrava na época R$10 por mês para todo o restante. Então eu pagava todas as minhas contas ali, a faculdade, a prestação do carro, e sobrava R$10 por mês para tudo o restante, que não dava para nada, obviamente. Lazer, cultura, tudo. livros. Comida, gasolina do carro, enfim. Eu falei, vamos lá, em algum momento alguma coisa acontece. E aí foi nesse momento que eu passei no processo seletivo da PwC, né, no 4º ano da faculdade, e aí sim as coisas mudaram de cenário, porque aí, voltando ali antes disso, eu não conseguia pagar toda a faculdade e eu recorri ao FIES, né? Então o FIES foi super importante para mim, até o 4º ano, para eu conseguir tocar. E aí quando eu entrei na PwC, aí sim eu pude abrir mão do FIES, porque aí um dos benefícios que tinha ali, a PwC pagava a faculdade integral, e aí me aliviou. Então, do 4º ano em diante, eu só paguei os 3 primeiros anos, né? Que eu continuei pagando o FIES. Mas, assim, o FIES foi imprescindível para mim, né? Do contrário, eu não teria conseguido continuar a faculdade. Cara, eu acho muito interessante essa história, porque, assim, é a realidade, na verdade, da maioria dos estudantes, como todo estudante de Direito. E você fez Direito lá em Bragança, né? Isso. O Luiz fez em Osasco,
Né? Porque assim, eu acho que é importante contar essas histórias, porque às vezes quando nós somos estudantes de direito, a gente coloca muito autolimitações. Se eu não estudar na universidade X e Y, se eu passar só os 3 primeiros anos só estudando, depois trabalhando, você começa a criar várias regras que não condizem com a realidade. E o que a gente percebe é que quando a pessoa quer fazer, né, ela faz acontecer, ela corre atrás, né, e ela não tem medo. Né? E a Vanessa contou essa história também, o próprio Eduardo também. O Eduardo estudou na Cândida, a Vanessa estudou na Estácio, no Rio de Janeiro. Então, assim, cara, o grande obstáculo que existe para você se destacar no mercado jurídico é você mesmo. Eu vejo muitas vezes, é você mesmo. Os limites que você se coloca a você mesmo. Porque hoje em dia, eu não sei, nos escritórios de advocacia, me corrijam, mas pelo menos nos departamentos jurídicos, eles querem pessoas que ajudam a resolver problema. Né? Que chegue aqui e eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, como é que eu resolvo isso? Né? Não tá olhando tanto o currículo, né? Pô, a gente tava entrevistando agora recentemente também, vai aparecer um dos podcasts de um associado B2L, o Guilherme, da Gimpass. Primeiro ano de faculdade ele estudou, os outros anos ele focou em trabalhar, né? Então, assim, eu acho muito bacana as histórias, porque eu acho que se identifica. Eu, quando fiz faculdade, à noite, a pessoa trabalhava de manhã, aí às vezes tinha até 2 empregos, aí tinha um estágio, tinha um emprego, pegava um ônibus, chegava na faculdade à noite, tinha que voltar tinha filho, né? Então, assim, essa é a realidade, pessoal, essa é a realidade, e é possível. E você, Luiz, quando você estava lá, você também já tinha bem claro, como o Thiago, né? Eu quero fazer tributário. Tá bem, né? Fazer tributário. Vai escolher o tributário, né? Você já tinha claro algo que você queria fazer ou não? Cara, assim, acho que por volta de 15 anos, assim, aproximadamente, eu falei, cara, quero ser advogado. E na época, eu me dedicava muito, assim, né, em estudo, etc., aula de história, geografia. E o que me movia era o meio ambiente, assim. Então eu queria ser ambientalista. Então quando eu me apliquei para fazer direito, entrei na faculdade, o meu grande objetivo naquela época de vida era ser advogado ambientalista. Proteger mesmo o meio ambiente, etc. E aí o mundo foi levando para outro caminho e eu percebi que, cara, o que eu faço hoje é muito legal. Eu não tinha essa visão na época, mas certamente mais legal do que... Eu sou mais feliz hoje do que possivelmente se eu fosse... seguir o que eu me propunha lá atrás, né? E foi muito engraçado, porque eu entrei na faculdade e também tinha que pagar, etc. Então eu comecei a trabalhar. Eu lembro que eu trabalhava num trabalho temporário que era de telemarketing passivo. Eu ajudava pessoas de mais idade a mexer no aparelhinho que media diabetes. A pessoa tinha dúvida ali no negócio e me ligava para essa central de telemarketing. Então era... Ali eu acho que eu aprendi a ser um pouco paciente. Eu fiquei ali trabalhando uns 6 meses, 7 meses, aprendi a ser paciente. Isso que é duro, né? Telemarketing é atendimento. Pois é, e era passivo, então não precisava vender nada, né? Mas tinha que ajudar ali as pessoas de mais idade. Não foi ele, não é ele que fica ligando pro teu telefone. Não sei, isso eu acho bom. E aí, no segundo semestre de faculdade, entrei na CA, por um acaso, assim, não me apliquei para entrar no jurídico da CA como estagiário. Né, tinha uma pessoa do meu convívio familiar que conhecia a head do jurídico da época e na conversa entre elas disse, pô, tu precisando contratar uma estagiária, assim, assado. Falou, tem um cara que faz direito, vou te botar em contato com ele. Fiz entrevista, passei no processo, tô lá até hoje. Né, então... Quantos aninhos? 19 anos esse ano. Só 19 anos. Isso foi 2004. Isso é cada vez mais raro, né? Uma pessoa que fique tanto tempo na mesma empresa. E você viu, acho que muitas mudanças na CA, né? Poderia falar um pouquinho disso, assim, ao longo da história aí da CA, o que você viu que mudou, tanto no direito quanto na empresa? Cara, quando eu entrei, assim, a CA tinha aproximadamente, tinha menos de 100 lojas. Hoje a gente tem o triplo do que tinha antes, né? Quase o quádruplo, a gente tem 330 lojas. E a empresa mudou muito em termos de governança, então a empresa foi crescendo exponencialmente, e ganhando mais governança em seus processos. O jurídico sempre foi um solucionador de problemas, sempre foi uma área bem vista como solucionadora de problemas da empresa. Hoje a gente está buscando mudar um pouco, agregar um pouco outras imagens ali. Mas tem coisas assim, a gente tinha muito, por exemplo, a CA... o hábito de contratar pessoas famosas, né? Então, Gisele Bündchen, teve o Sebastian, que foi o primeiro garoto propaganda negro a fazer um comercial para uma empresa de moda no Brasil, isso em 1990.
depois Rick Martin, depois... Enfim, então acho que tem muito isso, né? E o legal de uma empresa de moda... Moda é um assunto fã, então a empresa tem uma cultura muito, muito sólida, assim, muito ética, muito voltada a questões sustentáveis, né? E também muito alegre e muito desafiadora. Então, de 19 anos para cá, foram inúmeros os projetos ou os assuntos diferentes com os quais eu lido, e acho que isso motiva muito a continuar e quero ficar mais tempo também. E sei que vai ter outros desafios, coisas diferentes, coisas novas que a gente vai fazer. E às vezes a gente pensa, pô, trabalhar em empresa de moda, se fica ali ajudando muito propriedade intelectual, desenhando coleção, tem isso também, é uma coisa super importante, ou ficar fazendo contrato com pessoas famosas e tudo mais. Mas tem uma série de outras coisas legais que a gente faz lá também, que, vamos dizer assim, são menos fã, né? Vamos dizer assim, agora a gente está trabalhando na criação de um fundo de investimento, numa financeira, né? Que a gente já teve lá no passado, depois não tivemos mais, agora estamos voltando a ter. Então tem, cara, desafios aí a rodo. Hoje em dia a gente vive nas grandes empresas um movimento que a gente chama de fintechização, né? De bancarização então tá um desafio muito grande. Vocês estão criando esse banco da C&A, por assim dizer. É uma fintech, é uma sociedade de crédito direto. Ela é classificada como uma fintech com o objetivo de subsidiar a venda para a C&A. Então ela é uma financeira exclusiva hoje, né, da C&A. Ela já está aprovada pelo Banco Central, deve iniciar a operação em breve. E o objetivo é fomentar a venda através do nosso cartão pro cliente da C&A comprar roupa, comprar os nossos produtos, beleza, enfim. Muito legal. Já comprei muita roupa com cartão C&A. É isso. A C&A foi a pioneira lá em... Você lembra? Tinha 90 Não me lembro, mas foi a pioneira 2000, com o cartão C&A, né? A questão de dar o crédito com o cartão foi, de fato, a C&A foi a pioneira nisso. E o que mudou dessa primeira... O que está mudando dessa primeira... esse primeiro momento de cartão C&A pro agora? O que há diferente aí? Cara, eu acho que hoje o aspecto relevante é a digitalização, né? Então, por exemplo, nosso cartão hoje ele é online. Você não vai ter o plástico se você quiser ter o cartão private label da C&A. Mas você tem o aplicativo. Então, hoje você tem inúmeras vantagens ali. Então, você pode ter cashback, você pode ter ali programas de recompensas. Então, você tem uma margem de criação muito maior do que o cartão antigo, que era um cartão que você ia lá, pagava e comprava, chegava no fim do mês, parcelava, entrava no rotativo, né? Então acho que tem essas vantagens que a digitalização trouxe pra gente. Thiago, você entrou na PwC, né? E aí teve que mudar, né? E aí foi para São José dos Campos. Na verdade eu entrei na PwC em Campinas, né? Eu sou de lá, então eu entrei em Campinas, eu entrei na PwC em 2000 e aí eu fiquei até o final de 2005, mais ou menos, lá em Campinas, quando a PwC abriu um escritório, eu estava abrindo um escritório em São José dos Campos, e aí eu fui convidado para ser transferido para lá para começar a tocar a operação de techs lá de São José dos Campos. Então, a minha história com São José dos Campos começou naquele momento ali, quando foi oferecida essa transferência para mim lá. E aí, como é que foi esse primeiro ano? Você comentou que foi um primeiro ano bem desafiador, né? Que você era um advogado tributarista, né? Trabalhando na PwC, que é uma Big Four, e aí é enviado para outra cidade, e aí, como é que foi a clientela? Como é que funcionou isso? Daniel, ali foi um momento bem desafiador, acho que eu diria que foi um grande marco também para mim na minha carreira, porque ali foi um momento que eu tive que desenvolver habilidades diversas, né, e distintas das quais eu estava acostumado a utilizar. Então, Campinas ainda hoje é um escritório relevante da PwC e à época também já era. E então, sim, aquela loucura de Big Four, né? Trabalho corrido, bastante ocupação. E aí eu vou transferido para um escritório em que eu era todo o departamento, né? Então toda a equipe... O escritório. Então toda a área de techs era resumida a mim mesmo. E aí era uma habilidade diferente. Eu tive que... Não era só executar um trabalho, mas eu tive que ir lá prospectar clientes, né? E eu até fui convidado porque eu tinha já uma veia comercial ali, mas era muito diferente você fazer isso de uma forma incipiente, quando
tinha uma oportunidade e de repente eu vou para lá realmente tendo como objetivo prospectar e fazer um escritório acontecer. Então foi um momento de muita de muita apreensão, porque você não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje, esse LinkedIn, vamos dizer assim, essa facilidade de você tentar uma aproximação com target, né, com potencial cliente. Então, eu me vi ali, eu andava pela Dutra, eu tinha um caderninho no carro, né? Então, eu via o nome de uma empresa, eu anotava nesse caderninho, tentava buscar reportagens na internet, tudo. E aí eu tentava buscar informações que não eram tão fartas quanto é hoje, né? Tentar entender o que aquela empresa fazia, qual que era a característica dela, faturamento, quem que eram os contatos. E aí tentava ligar e buscar uma reunião. Então, assim, foi um primeiro ano de plantar realmente. Mas você não via aquele retorno na velocidade que você queria. Aquilo trazia uma angústia absurda, né? Era uma sensação que você não estava trabalhando, porque você ficava o dia lá pesquisando, ligando, fazia uma reunião e nada acontecia. Mas depois de um tempo, ali, diria que depois de um ano, essas coisas começaram a converter em novos clientes e tudo mais. E aí também é muito gratificante quando você vê isso prosperar. Eu acho bem bacana o teu relato, porque assim, hoje em dia a gente tem muito essa coisa do imediato. Né? Resposta imediata. E você, para poder construir algo novo, existe a questão do tempo. E demora. Né? Tem um filósofo chamado Luciano Floridi, né, ainda vivo, ele é italiano, trabalhou muito tempo em Oxford, em que ele fala que a gente vive numa sociedade híbrida, em que não é nem 100% digital e nem 100% analógica. E aí ele utiliza até uma imagem que é bem da natureza brasileira, que é o manguezal. Ele fala que a sociedade é tipo um manguezal, onde a água é salobra, não é nem doce nem salgada. E esse novo modelo de sociedade é necessário novos conceitos para poder compreender essa sociedade. E aí ele traz o conceito, por exemplo, durante milhares de anos, a gente tinha 2 conceitos de tempo, que é o tempo Cronos, que é o tempo do relógio, né? E o tempo Kairos, que é o tempo subjetivo. Que é aquele tempo assim, pô, tô num papo legal, pô, nem parece que foi 1 hora, o livro é bacana, ou saí com a menina e foi chato pra caramba e parecia que demorou horas, ou um filme que é ruim, que é diferente do tempo Cronos. Só que ele fala que hoje existe uma nova dimensão do tempo, que é o tempo latência. O que é latência? Sei lá, é o espaço entre o input e o output. A latência é um conceito da informática. Né? Então, por exemplo, eu mexo no mouse e imediatamente ele mexe na tela. Então a latência ela é muito baixa. E a gente leva isso pra nossa vida. Sim. Porque a gente é da época, eu sou da época pelo menos, a Lívia não, né? A Lívia é muito nova. Né? O Luiz também, apesar com 3 filhos, eu acho que 20 anos. Cabelo branco. Não, não sei, que você, pra conectar na internet, né? Você tinha uma latência Peguei. ampla. Sim. E só entrava depois da meia-noite. Depois da meia-noite, um pulso. Só. Era um pulso. É verdade. Pra pagar um pulso, né? Pra pagar um pulso. Não então, assim, e hoje em dia, como é que você vê assim, a contratação na C&A dessa juventude em que chega agora e já quer ser diretor, quer ser gerente, já quer liderar tal projeto? Como é que você lida com essa geração que já nem sei mais se é Z, Ctrl Z, não sei, já a próxima sigla, X, Beta, Alpha, não sei. Daniel, sabe que assim, quando eu converso com as pessoas mais jovens, eu me recordo que, acho que primeiro é fato que você trouxe, a sociedade hoje ela é muito ansiosa e sem paciência, né? Eu costumo falar com o time que, para mim, o grande sintoma disso é a pessoa viver ouvindo os áudios no WhatsApp na velocidade 2 e achar que isso é normal. Não é normal. Não é, porque isso causa uma ansiedade, porque quando você estiver falando com aquela pessoa ao vivo, Sim. ela não fala na velocidade 2. E isso vai te trazer uma angústia, porque você vai querer ficar olhando para a pessoa e apertar o botão para ela falar mais rápido. Cadê o botãozinho? Né? E não existe. Então, assim, é necessário que nós tenhamos consciência de que
existe a velocidade das coisas. E aí, levando um pouco para a parte profissional, eu me recordo quando... É natural das pessoas terem algum tipo de angústia, querer, né, mais rápido. Eu lembro que uma vez na PwC, eu estava conversando com um sócio, eu queria uma promoção antecipada, que a gente falava, né? Lá tinha uma referência de tempo, eu estava esperando uma promoção antecipada. Me sentia bastante preparado, entendia que eu entregava os resultados que me habilitavam a pleitear aquela promoção. E conversando com esse sócio, ele me perguntou o que eu achava, né? Era uma promoção para uma gerência sênior. Ele me perguntou qual que era a diferença, né, entre um gerente sênior. Na época, eu falei, tenho dificuldade de te responder, porque eu olho para as minhas referências e eu vejo cada um com um determinado perfil. Então, eu não consigo te cravar um determinado perfil. E aí ele me respondeu algo que eu achei muito curioso e eu guardo até hoje. Ele falou, a diferença é quilômetro rodado. Então, assim, a geração hoje, eu acho que é uma geração que, de fato, do ponto de vista técnico, eles têm muita capacidade. Até porque a quantidade de informações a que somos submetidos e a que temos acesso hoje é muito maior do que lá atrás. Então, são pessoas que já vêm com uma bagagem muito maior do que pessoas da minha geração, por N razões. Porém, tem algo que a gente não consegue substituir, que é a experiência. Experiência só adquire, a gente só se adquire na prática, vivendo. Eu não tenho um livro para adquirir experiência, eu não tenho um podcast velocidade 2 para adquirir experiência. Então, assim, o que eu tento conversar com essas pessoas é assim, cara, calma, as coisas vão acontecer. Então, assim, se preocupe menos em querer chegar a ser o CEO, a querer ser o diretor, a querer isso. Se preocupe mais em adquirir experiências, a adquirir repertório, que isso vai te habilitar. E, naturalmente, eu brinco que, cara, no fim, as coisas são como se fosse um grande quebra-cabeça. Quanto mais capacidade de identificarmos peças, juntarmos e montar figuras, mais a gente vai conseguir evoluir. E o tempo disso, cara, é o tempo em que a gente vai conseguir identificar e juntar coisas que fazem sentido. E falando assim, em coisas diferentes, né? O próprio Luiz tá 19 anos na CA, você passou por várias, né? Você agora tá montando a Fintech, né? Você já participou do IPO, né? Já participou de uma CPI, né? Poderia falar um pouquinho como é que foi isso, esse convite, como é que foi esse trabalho aí na CPI? Cara, foi um negócio engraçado, porque foi o seguinte, isso foi 2011, na época em que o ambiente varejo de moda tinha muito... Tava muito na imprensa com relação a trabalho análogo a escravo na cadeia produtiva, e a gente não tinha um case, a gente nunca teve assim naquele momento uma fiscalização, um apontamento pela imprensa e tudo mais. E aí em Brasília o deputado Walter Feldman, na época, instaurou uma CPI e convidou algumas empresas para serem ali questionadas, né, com relação a trabalho análogo a escravo. Então tinha CA, Zara, Gregory, Renner, Pernambucanas, o varejo de moda ali de uma forma geral foi representado na CPI. E quando a gente recebeu esse convite, né, falou, cara, mas que isso? Não tô nada, por que eu tô lá? Aí, porra, Luiz, vai lá. E na faculdade tinha ensinado a fazer tinha um semestre inteiro. Sobre CPI. Como advogar numa CPI. E aí falou assim, cara, vai lá. A gente teve um apoio ali parlamentar e tal, né? Na época, falou, vai lá e tira a gente da CPI, né? Eu e na época uma outra pessoa que trabalhava na área, numa empresa que a gente tinha no grupo que fazia todo o monitoramento da cadeia de fornecimento. E aí a gente foi lá, a gente conversou com o Walter Feldman. Foi muito engraçado porque ele falou o seguinte, falou, cara, fica tranquilo, a gente convidou vocês para vocês falarem positivamente o trabalho que vocês fazem. Legal. Porque naquela época tinha muita gente que não fazia um trabalho que a gente fazia. Eu falei assim, cara, então o teu case é positivo, tá? Fica tranquila. Fica tranquilo. E a gente falou, ô Walter, tá, mas cara, estando na CPI, eu vou estar exposto ali a 511 deputados que vão me encher de pergunta. Vocês vão fazer o seguinte, a gente põe vocês em primeiro. E eu vou te falar um negócio, em primeiro, nenhum deputado é pontual.
Os caras chegam atrasados em qualquer sessão. E aí ele colocou a gente em primeiro e tudo mais, e foi um sucesso. Na época a gente teve lá não fui eu que falei, né? Nem ninguém do jurídico, foi na época um diretor de uma outra área, nada a ver com jurídico, finanças, que a gente tinha na empresa, mas era um cara bem articulado e um cara falava muito bem, né? Se comunicava bem pra caramba, e falou, e de fato a sessão tava vaziazaça, assim, tinha, sei lá, meia dúzia de deputados, fizeram perguntas positivas, a gente foi super elogiado, então no fim do dia foi um susto, mas depois foi um case, assim, vamos dizer, positivo, né? Teve uma boa repercussão em termos de reputação da nossa marca, embora seja uma CPI, né? Que, enfim, não é algo agradável, né? Eu quero perguntar dos contratos, mas antes disso, eu tô sabendo que o Thiago ele criou uma técnica de venda, né? Infalível, 1 ano na PwC, lá em José dos Campos, visitando clientes, né? Que foi replicado no mundo inteiro, né? Diz que aí vendedores internacionais utilizam. Explica um pouquinho como é que foi essa história aí. Você não tava sem clientes, visitando um atrás do outro, aquela dor, aquele sofrimento, né? A solidão também. E aí, como é que foi das primeiros clientes? Como é que você conseguiu os primeiros clientes? Foi bem curioso, e sabe que quem reforça muito isso foi a época era o controller dessa empresa, ele sempre se recorda desse fato. Eu, dentro daquilo que eu havia falado, né, ligava, tentava uma reunião, e eles fizeram o favor de me receber, né? E aí fui eu lá falar um pouquinho da PwC, do que a gente fazia, tentar buscar um contrato. E aí era uma fábrica, então todo aquele procedimento de cadastro na portaria e tudo mais, enfim, fiz a reunião, tudo certinho, voltei para o escritório, e aí 2 dias depois ele me liga e fala assim: Thiago, você esqueceu sua carteira da OAB aqui, como que eu posso fazer para te mandar, não sei o quê, e nisso foi o que fez a gente ter uma relação mais próxima, tudo. Depois a gente fechou um primeiro trabalho, e eles foram por muito tempo um dos principais clientes que eu tive ali em São José dos Campos. Então, um fato inusitado, uma curiosidade, foi o que realmente a grande técnica não planejada para fechar o meu primeiro contrato, o meu primeiro cliente ali em São José dos Campos. Então, recomendo a todos que... Esqueça a carteirinha da OAB, quando visitar o cliente. Eu não sei, hoje, nos dias de hoje, como é tudo digital, talvez tenha que deixar o celular lá, né? Agora ele vende um curso online de Como técnicas técnicas de venda. De digital no porta-luva tinha lá várias carteirinhas da OAB. Quando eu tirei minha carteirinha da OAB, aí eu fui passear com minha filha na feira que tem ali perto de casa, na Feira do Lavradio. E aí, primeira semana, carteirinha da OAB, eu perdi minha carteira. E vendeu alguma coisa lá não, na feira? Ninguém veio. Aí, achei a tua carteira. Eu fui na OAB do Rio de Janeiro, aí fui dar uma palestra lá. Achou alguma carteira? Não achei, não. Aí eu tenho a digital, tenho a digital. Não tirou? Não tirei, não. Não tem as duas? O livrinho e o... Eu tenho o livrinho, a brochura. O livrinho eu tenho. Tá lá guardadinho lá o livrinho. E do Rick Martin, como é que foi isso? Como é que pensaram nele como... Cara, o Rick Martin, eu não participei ativamente, na época eu era estagiário. O Rick Martin faz tempo, isso foi, sei lá, 2005, 2006, na época ele tava bombando, assim, e tal, mas o que me chama a atenção, porque nessa época ele visitou o nosso escritório, que vocês conheceram. E cara, lembra do elevador que tinha ali, que a gente, vocês estavam... Cara, assim, quando ele foi, ele não conseguia andar dentro do escritório. Nossa. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Assim, o fanatismo de um fã, né, e especialmente ali fãs femininas, né, as mulheres, cara, não deixavam o cara andar dentro do escritório, assim, ao ponto dele entrar no elevador e o pessoal tentar abrir o elevador na força. Isso foi muito engraçado. Sério? Cara. Na força? Muito engraçado, cara. Muito engraçado. Aí você disfarçou pra poder ir embora? Então, e foi engraçado que eu tava na minha mesa, o pessoal, vamos lá ver o Rick Martin, o jurídico na época, até hoje, né, enfim, a grande maioria mulheres. Vamos lá ver o Rick Martin. Eu falei, que Rick Martin, cara? Não tenho interesse em ver o Rick Martin, enfim. Aí começou aquela gritaria, falei, pô, agora tem que ir lá ver, né? O que tá acontecendo? E aí foi isso, foi agora engraçado. Eu quero ver o Rick Martin. Teve essa, eu lembro uma outra coisa, na época a minha chefe, a Lívia,
ela... Opa, não sou eu. Era comum os famosos com que a gente fazia contrato irem pra lá e tal. Eu lembro que encontrei uma vez na recepção o Bob Burnquist, o skatista. Eu gostava do cara, assistia ali. Na época ele tava bombando, eu cheguei... Pô, aí eu fui lá, conversei, troquei meia dúzia de palavras com o cara e tal. Então tinha essa... Hoje em dia você fala só com empresário, fala, então não tem muito mais isso. Mas na época foi legal. E aí a gente fez uma coleção com a Daniela Saraiva. Uma coleção não, uma propaganda. E aí ela foi lá, e puta, linda, né, cara? E aí minha chefe falou, olha... Vou te deixar ir lá, tirar uma foto com ela, mas você vai ficar 1 ano sem me pedir aumento de salário. Então, vamos lá. Fotinha cara essa, né? Tem até hoje a foto. E a Gisele Bündchen? A Gisele a gente fez um contrato com ela de vitrine humana na loja do Shopping Guatemi aqui de São Paulo. O que é isso, vitrine humana? Ela ficou como um manequim dentro da vitrine da loja. Tem uns manequins, ela ficou lá. Cara, foi um espetáculo, assim. Foi inédito isso, não existia. E a Gisele, enfim, a Gisele, né? Então foi bem legal também. A Gisele chegou a frequentar o escritório em algum momento. A gente fez o contrato com ela. A empresária dela, a advogada, também é irmã dela. Então é um ambiente bem familiar ali, o staff dela. Bem legal. É outro símbolo nacional, né? Sim. Gisele. Pô, então, pessoal, olha só. Se você quer ver um famoso, não vai pra portaria da Globo. Ok? Vai pra lá pra portaria da C&A, porque com certeza, né, vai ter pessoas incríveis lá. E assim, eu acho bem bacana, você tá falando assim, o departamento jurídico como viabilizador de negócios. Você falou da fintech, né, ajudando a montar essa estrutura, né, regulatória para a oferta desse serviço que vai impactar no marketing da empresa, vai impactar no financeiro. Você vê a questão do IPO novamente, contratos com famosos, jurídico novamente. Tem algum caso, assim, por exemplo, a gente sabe que o chocolate, né, o sonho de valsa, já não é mais bombom, né? Sim. É waffles, né? É waffles, né? E aí, com isso, teve uma mudança tributária. Existe algo também semelhante no mundo da moda, de você pensar tributariamente, de como pode estar melhorando a eficácia, diminuindo o custo? Existe algo desse tipo ou não? Não. Dentro desse artifício em que você mudar a classificação fiscal de uma forma mais propositiva, menos eventualmente se você, aqui já no mundo da teoria, não na prática a gente acaba não tendo essa flexibilidade, mas eventualmente você poderia, pela composição de determinada roupa, você poderia eventualmente mudar uma classificação fiscal de um NCM para o outro, depender da predominância de determinado tecido. Mas, no geral, a parte de vestuário ela tem um NCM mais único, vamos dizer assim, que você não tenha, você não tem diferentes tributações por conta de artifício de virar biscoito, ou waffle, ou chocolate, coisas desse tipo. Mas no mundo tributário, isso é sim algo que a gente precisa estar sempre atento. Por exemplo, você tem na parte de cosméticos o perfume e a colônia, a água de cheiro ali. Então aí você tem uma mudança de tributação, tem uma mudança de composição e que sim traz benefícios, mas no nosso caso a gente revende, então a gente se vale desses artifícios, mas não por uma questão provocada por nós, mas sim porque a própria indústria de cosméticos acaba atuando dessa forma. Atualmente vocês têm quantas pessoas no jurídico da C&A? Hoje no jurídico a gente está com 15 profissionais e dentro do tributário cerca de 35. E como é que você consegue dar conta, aí como diretor, né? Como é que você faz a gestão, organiza, estrutura, divide as tarefas, acompanha? É uma empresa gigantesca, né? E tem muitos desafios diferentes. Como é que funciona esse dia a dia aí? Daniel, o que eu procuro é primeiro ter certeza que eu tenho um time extremamente capacitado. Então, o Luiz é um desses profissionais que viabilizam com que tudo aconteça de uma forma bastante eficiente. Então, eu tenho o Luiz, tem outros profissionais dentro do tributário. No jurídico, a gente tem um time bastante capaz. O que eu, Thiago, procuro fazer é dar uma visão, um direcionamento do que eu gostaria
de ter, não é algo impositivo, eu compartilho uma visão com eles, recebo visões deles também para que a gente tenha a capacidade de mirar um lugar comum, né, em termos de aspiração para a área. Tento trazer para eles o que está sendo discutido dentro da companhia enquanto negócio da companhia, né? E dar muita liberdade para eles trabalharem da forma como eles entendem que é a melhor maneira. Eu tento interferir o menos possível no dia a dia, e o que eu realmente procuro fazer com mais, vamos dizer assim, com mais direcionamento, ou que eu tento ser mais chato, é usar um mindset de sermos pessoas de negócio com conhecimento especializado, e não o inverso, pessoas com conhecimento especializado com conhecimento de negócio. Porque no fim, a gente está ali, nós somos a C&A. A C&A é uma empresa de fazer negócios. Eu não sou um departamento, eu não sou um escritório de advocacia. Então, parece sutil, mas isso traz uma mudança de mindset muito grande. Então, quando eu me entendo como pessoa de negócio com conhecimento jurídico, é diferente de eu ser uma pessoa do mundo jurídico com conhecimento de negócio. Então, o negócio ele vem primeiro. O jurídico ele vem como um viabilizador do negócio dentro dos limites de governança e de riscos que a gente entende pertinentes. Então, o que eu tento passar para o time é um pouco esse mindset. E do restante, o que eu me policio para fazer é não atrapalhar. Deixa o time, que é muito melhor do que eu, fazer as coisas acontecerem. E você vê essa mesma mentalidade, que eu acho incrível. Eu acho que essa frase que você utilizou, acho que define muito bem. Acho que corte. João, corte. Né? Você vê isso também, eu vejo essa mentalidade no departamento jurídico. Eu acho que está bem claro dentro do departamento jurídico. E no mundo do escritório de advocacia, como é que você enxerga essa dinâmica, essa mentalidade? Eu vejo que começa a ter uma mudança, tá? Eu acho que eu vejo essa mudança mais partindo ainda das empresas. Então acho que essa parte disruptiva do jurídico, eu vejo ela partindo muito mais das empresas, e os escritórios, talvez eu diria que eles começam a enxergar uma mudança no seu cliente. E aí essa mudança ela ocorre como uma reação, não como uma ação. Né? O advogado, aquele padrão do advogado, ele é um ser mais com ego mais inflado, né? Ele precisa ter aquela gravata de marca, aquele terno bem cortado, italiano. Então esse todo o status, né, de poder, de sucesso que sempre permeou o mundo jurídico, hoje ele começa a ser desconstruído, né? Porque essa simbologia que sempre foi muito inerente ao advogado, ele começa a mudar. Então, os clientes hoje já não querem aquele profissional todo engravatado que começa a falar com você, que você começa a olhar e falar, cara, onde eu aperto a tecla SAP dele? Porque eu preciso de uma tradução, né? E as pessoas que estão do outro lado ali, tocando departamentos jurídicos de empresa, eles já têm isso de uma forma muito mais natural. Porque você está conversando com áreas de negócio, se você começar a falar juridiquês, cara, você é expelido, o cara não vai querer conversar com você, porque ele vai falar assim, pô, eu chamo o Thiago aqui para conversar, para pedir uma orientação, ele começa a falar um monte de coisa que eu não entendo, então eu prefiro não conversar com ele. Então essa mudança eu vejo muito forte nas áreas, nos jurídicos de empresas, e aí essa demanda indo para os escritórios de advocacia, que começam a entender que a forma de se comunicar tem que ser outra, tem que ser uma forma mais simples, mais direta, apresentações executivas e não aqueles pareceres que, assim, você vai levar um ano, é uma tese de doutorado. Então, assim, e voltando um pouquinho para o início da nossa conversa, da velocidade das coisas, hoje a coisa é muito mais dinâmica, a gente quer consumir a informação de uma forma simples, muito
assertiva e objetiva. Então, quando eu faço um questionamento, eu peço uma orientação para um escritório, eu não quero que ele me mande um parecer de 50 páginas. Se possível, um e-mail com cinco frases, e é mais do que suficiente. Então, essas mudanças elas começam a acontecer e eu vejo com muito valor, né? E acho que pensando, o próprio Visual Logic decorre um pouco disso, porque é uma forma de você comunicar muito mais eficaz. Então, a comunicação, ela é a capacidade de você fazer com que o seu interlocutor entenda o que você está tentando transmitir, né? Então, toda essa mudança de linguagem, de comportamento, eu acho que vem com essa mudança de mundo também. E que essa nova geração também não tem paciência para aquele vocabulário data máxima veni, aquele monte de juridiquês que é cansativo, na minha opinião. Pessoal, olha, preste atenção, outro corte, hein? Critérios para um departamento jurídico contratar um escritório de advocacia. Acabou de dar várias dicas aqui, né, de como você, né, deve chegar, o que deve apresentar, como deve se comportar, o que eles desejam. Então, preste atenção aqui que foram falas incríveis aqui do Thiago. E, Luiz, fala um pouquinho dessa iniciativa que é o Juridicão. O que é o Juridicão? Como é que nasce? E como é que você trabalha com essa questão da inovação, da tecnologia dentro do departamento jurídico? Eu queria aproveitar só e pedir para que eles trouxessem também como que vocês acham, né? Como que vocês entendem que esse background de vocês de já terem trabalhado desde o início e se integrado nas áreas, né, do negócio e em outros negócios, no caso do Thiago, como que isso agregou também para que vocês tivessem essa visão de fomentar isso dentro da C&A, né? Esse projeto do Juridicão e outros projetos que vocês já estão trazendo aí também. Só para conectar a pergunta. Boa. Não, acho que tá bem conectado. Cara, assim, de uma forma geral, eu acho que o departamento jurídico, antigo, departamento jurídico mais arcaico, ele é um departamento jurídico que está lá para resolver problema. É quase que um escritório de advocacia in-house, né? Isso acho que é muito por culpa nossa dos advogados. E aí as empresas, né, o board da companhia, as áreas, os clientes internos passaram a ver começaram a ver o jurídico como o advogado está lá para resolver problema quando o problema acontecer ou porque precisa liberar um contrato e faz logo aí para não prejudicar o negócio. E aí eu acho que aos poucos, né, e é isso que a gente busca muito lá, acho que você tem que ganhar espaço, né? Acho que esse no fim do dia, o segredo. Para ganhar espaço, você tem que ganhar confiança. Para ganhar confiança, você tem que se comunicar bem, você tem que se relacionar bem. Então, acho que tudo começa da forma como a gente se relaciona dentro da empresa e esse relacionamento está muito linkado com o que o Thiago disse da comunicação. Não adianta eu ir lá falar com o time do marketing para fazer o contrato de XPTO, começar a usar a linguagem prolixa. Primeiro que se eu chegar lá de terno e gravata, o pessoal não vai nem me receber, vai achar que eu sou auditor fiscal na Receita, né? Tem um alien ali dentro. Entendeu? Então acho que começa por aí, né? E aí a gente vai conquistando espaço, e aí as pessoas vão vendo, poxa, o cara agrega, sabe? Aí você vai mudando essa imagem, esse mindset do que as pessoas têm e do que a gente mesmo, advogado, ao longo da história, construiu. E eu acho que essa é a chave para você conseguir. E aí o Juridicão nasce, indo para a tua pergunta aí, Daniel, como um case de comunicação. A gente sempre se relacionou bem, vou dizer sempre, mas de anos para cá a gente tem se relacionado muito bem dentro da empresa, com os clientes internos e tudo mais, né? E aí a gente sentiu falta em determinado momento dessa comunicação ser ainda mais fluida. Né? E não, se preciso do Luiz, eu preciso do time do Luiz, eu vou ligar, vou falar e vou mandar um e-mail. Então, e a gente começou a sentir necessidade de capacitar as pessoas, e aí falando especialmente do time de lojas, que é onde a coisa acontece. Imagina que 1 milhão de pessoas passam dentro das nossas lojas todos os dias. Temos em loja cerca de 13, 14 mil pessoas trabalhando pra gente, funcionários. Então, como é que eu capacito esse povo todo para atender melhor o cliente ou para os gestores, para atender melhor os seus times, nos aspectos dos clientes, nos aspectos trabalhistas e tudo mais. E aí nasce o Juridicão. A gente falou, cara, precisamos criar um jeito mais lúdico, que passe uma mensagem de forma objetiva,
nem mais nem menos do que o cara precisa saber, porque se ele precisar saber mais, aí ele me liga, eu explico, mas ele não vai ter tempo para isso. Uma mensagem que ele não precise colocar na velocidade 2 e que a gente consiga levar a informação. E aí, então, a gente deu esse desafio pro time. Esse é o problema, vamos criar alguma coisa aí. E aí o juridicão nasceu, a pessoa do meu time, o Caio, que faz contratos, nada a ver com que atende loja. Foi um projeto ali multidisciplinar e ele falou, cara, vamos chamar de juridicão. Num primeiro momento, algumas pessoas olharam, juridicão, não sei o quê. E a gente pegou algumas pessoas de loja e falou, cara, o que você acha desse projeto? O que você acha disso aqui? Né? Vou te usar como cobaia para o seu time. Falou, cara, animal. Né? E aí, então, o juridicão nada mais é do que um personagem que ele é o jurídico ali travestido de um personagem de um cachorro, porque o lema é juridicão, melhor amigo da operação. A operação é quem vende, né? Que o cachorro é o melhor amigo do homem, sabe? Então começa daí, e aí ele leva vídeos curtos de 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, de uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta, de coisas que acontecem dezenas de vezes por dia dentro da loja e que a pessoa pode acessar ali, ele fica disponível num portal interno, a pessoa acessa, tem lá uma trilha de conhecimento, cara, eu tô com esse problema, deixa eu ver o que ele vai falar, né? Então, nasceu daí, tá indo super bem, né? Hoje a gente vê outras empresas de fora do varejo criando, a gente chama de minuto legal, né? Dentro lá da C&A, com o juridicão, de outras formas, o que tem sido bastante gratificante pra gente. E agora o juridicão, ele vai virar, ele tá ganhando uma segunda tarefa, vamos dizer assim, uma segunda função. Ele vai virar também o nosso chatbot, que tá saindo do forno, ele vai ser o personagem chatbot, desculpa. E a gente fez questão de, quando a gente começou a construir, assim, cara, tem que ser o juridicão. Não vai dar o nome de outra coisa, tem que ser, porque a galera já conhece, né? E virou meio que o nosso grande mascote e personagem. E aqui, Daniel, só conectando um pouquinho a questão que eu falei, pessoas de negócio com conhecimento jurídico. Ali, o importante, a gente conhece bastante o negócio C&A. Então, a gente entende como que a operação acontece, como que as coisas funcionam na loja. Então, isso foi muito importante para a criação do juridicão também, porque a gente entende toda a rotatividade que tem na loja, o perfil dos associados de loja. Então, o que de fato poderíamos levar, agregar valor para esse público, né? E aí, a questão das conexões, né? A gente se inspirou um pouco em programas de rádio, ou, na verdade, aqueles intervalos, né? Que você tem minuto não sei o quê, que eram pílulas de conhecimento rápida. E a gente sabe que a pessoa da operação, se a gente mandar algum conteúdo que demore 5 minutos, por mais que 5 minutos possa parecer pouco, possivelmente ele não vai parar 5 minutos para ouvir uma instrução. Então, era melhor fatiarmos esse conhecimento em diversos temas de 1 minuto, porque ele rapidamente absorve o que ele precisa, e isso, de fato, conectou bastante com as necessidades do time de loja. Então, foi muito assertivo. E aí, né, a questão de tempo, é o conhecimento, é a percepção, são as coisas que elas vão acontecendo no seu tempo. A gente está para os minutos finais, mas eu queria muito fazer uma pergunta que você trouxe, né? O departamento jurídico como um viabilizador de negócios, né? Essa frase aí é uma pessoa de negócios especializado no tema jurídico, né? O departamento jurídico. Fala um pouquinho do case do voucher. Ah, tá bom. Né? Se puder falar um pouquinho de como é que surgiu essa ideia e como a ideia que nasce dentro do jurídico está ajudando toda a área de negócios. Boa. Cara, a gente se desafia ali em tentar fazer diferente as tarefas que a gente já tem o tempo todo, né? E isso conecta muito com um dos valores da companhia, da C&A, valores corporativos mesmo, que é cliente é tudo, né? Então aí a gente começou a fazer a jornada do cliente, a jornada problemática, a jornada ruim do cliente. Então ele vai na loja, compra um produto de defeito, ele tenta trocar, não consegue, ou ter o dinheiro de volta. Aí ele aciona o saque, aí ele, por algum motivo, não conseguiu, o saque não resolveu o problema dele. E aí ele foi pro fim da linha, que é, cara, agora é divórcio, né? A gente tentou reatar, não conseguiu, é divórcio, vamos pra justiça ou pro Procon, etc.
E aí a gente falou, cara, beleza, a gente tem um fluxo, a gente sempre fez muito acordos com os clientes. Então eu resolvo o seu problema. Eu resolvo o problema e acabou. A gente faz ali a divisão de bens e o divórcio, ele continua sendo um divórcio. E aí a gente se provocou, cara, será que eu consigo resgatar esse cliente? Para falar assim, olha, não vamos nos separar não, vamos voltar, vai ser legal, né? E aí a gente pensou no seguinte, falou, cara, ao invés de eu pagar o problema que custa R$100, por exemplo, ao invés de eu dar R$100 em dinheiro, depósito em conta dele, como a gente sempre fez, cara, eu dou 150, 120 em vale compra, em voucher, para você gastar no site ou na loja. De uma certa forma, ele volta para a loja, ele volta a se relacionar. E aí a gente, quando teve essa ideia, a gente falou assim, cara, será que os clientes vão aceitar? Porque ali talvez a relação já melou, mas vamos tentar, vamos ver. E a gente começou a fazer isso aqui para São Paulo. Aí a gente notou que nos primeiros 2 meses 70% aceitam esse tipo de acordo. E a gente está se provocando agora. A gente dá hoje 20% a mais do valor que ele teve ali, que a gente daria em dinheiro. Em vale compra, que para ser é muito melhor porque tem a margem. A gente falou assim, cara, de repente a gente tá até... Vamos colocar um pouco a mais, vamos dar 30. Será que mais pessoas aceitam? Se o problema é dinheiro, a gente acerta. E aí desses 70 que voltam na loja ou no site para comprar, eles compram na média 15% a mais do que o valor do voucher que eles têm. Então, o objetivo não é gastar menos. Gastar menos é acessório nesse contexto. O objetivo é resgatar o cliente, reatar a relação com ele. Sim. E agora a gente está se fazendo uma segunda pergunta. Que assim, a gente começou no Rio também. Tem uma questão operacional, alguém precisa ficar lá emitindo vouchers, não é automatizado. Então a gente foi lá para a pessoa que emite voucher, falou, cara, você consegue emitir na média tantos vouchers por mês? Falei, pô, sério, mas ó, é por isso. Ele falou, tá bom. Aí São Paulo deu certo, mostrando para essa pessoa que deu certo. Pô, você consegue Rio também? Pô, você tá de sacanagem. Falei, mas olha aqui, deu certo. Falei, tá bom, Rio também. Colocamos o Rio também. Daqui a pouco ele vai contratar a gente, vai contratar sistema, vai automatizar e vai funcionar para o Brasil inteiro. Virou um produto ali dentro. Virou um produto. E aí, agora a gente se pergunta o seguinte. Cara, mas puxa, eu dei um voucher pro cliente. Ele voltou na loja. Já pensou se esse cara tem mais um problema quando ele vai voltar? Ele é mal atendido, por exemplo? Porque são, gente, 14 mil pessoas. Sim. Não consigo garantir que as 14 mil pessoas que atendem os clientes estão de bom humor o tempo todo ali, né? Então agora a gente está pensando em canalizar, em dar um tratamento diferenciado para esse cara, como se fosse um VIP. Um VIP. A gente tem lá na CA um negócio que a gente chama de venda direta, que é o canal de atendimento por WhatsApp. Então a gente está pensando em canalizar esse cara ali, de modo que o Daniel saiu com o voucher ali de R$150, no dia seguinte alguém vai mandar uma mensagem para ô Daniel, soube que você fez um acordo, você precisa de ajuda? Quer que eu te ajude? O que você quer? Posso te mandar aqui um catálogo de produtos, o que você veste, como você, sabe? Então tentar dar um atendimento mais reatar mesmo, assim, sabe? Para não correr o risco de eu reato, o cara volta, é mal atendido e aí volta de novo o problema. E aqui, Daniel, é uma coisa que assim, é entender que aquilo não é um problema jurídico. A gente poderia se limitar a resolver juridicamente o que está inerente ao jurídico, mas ali não é um problema jurídico. É um problema comercial, é um problema de relacionamento entre empresa e cliente, né? Então, ali a gente olhou e falou, não vamos assinar o divórcio, vamos ter uma segunda chance, né? Então, de que forma a gente consegue mudar a percepção do cliente em relação àquela experiência não positiva, né? Porque seria simples, né? Tá bom, faz o acordo, paga e acabou. Mas o problema não era aquele, o problema era uma experiência ruim. Como que podemos resgatar ou pedir uma segunda chance para mostrar que aquela experiência foi excepcional, não é o padrão, né? Então, isso surge muito por conta disso e não por uma iniciativa jurídica em si, mas, cara, como que a gente faz? E aí veio, aí é o jurídico trazendo, né, agregando valor para o negócio, para entender, cara, não é um problema jurídico, é um problema de relacionamento, como a gente resolve o problema de relacionamento, né? E agora o que o Luiz trouxe, que é a segunda parte, é falar assim, não podemos errar, não podemos perder essa segunda chance, porque daí é fatal, né? Então, uma vez, beleza, 2 vezes não dá. Exato. Então, tudo isso é o jurídico agregando valor por sermos pessoas de negócio. A gente quer fazer negócio,
Irado. Thiago, a gente tá finalizando aqui, eu queria fazer um convite, assim, eu queria que você me respondesse. O Thiago, aquele Thiago lá, que queria ser jogador de futebol, quase, né, administrador, tá feliz com o Thiago de hoje? Você imaginava essa trajetória, tudo isso que você ia passar e se encontrar nesse momento que você se encontra agora? Daniel, cara, acho que essa é uma pergunta bacana e quando a gente falou lá isso, o Thiago lá de trás talvez não imaginasse esse Thiago aqui. Certamente o Thiago que chegou aqui é muito mais do que o Thiago de lá poderia almejar, né? E aí isso é legal porque, como você falou, na época que eu fiz a faculdade, né? Eu não fiz uma faculdade de primeira linha e na época você olhava os processos seletivos de empresas, de escritórios, cara, tava lá, faculdade de primeira linha, né? Então eu falo que ter entrado numa Big Four me ajudou a superar um pouquinho esse pré-requisito. Você hackeou, né, ali o sistema. De algum modo. Acho que é importante a sua pergunta porque às vezes as pessoas que olham para profissionais que estão em posições de destaque hoje, elas não imaginam o que aquele profissional percorreu para chegar até ali, né? Muitas vezes as pessoas olham ali, entendem ou classificam como profissionais de sucesso e acham que aquilo é uma realidade que sempre existiu, né? Então, voltando na pergunta, não, o Thiago lá de trás não imaginava que ele poderia ser o Thiago de hoje, né? Então, acho que o que o Thiago de hoje é muito mais. E sim, estou muito feliz e acho que esse é um outro ponto importante para que todos tenham em mente, porque também tem um ponto de redes sociais hoje que parece que as coisas, elas... a comunicação, as mensagens, elas são muito instantâneas e parece que a gente está sempre atrás de alguma coisa, né? Então acho que é importante parar para fazer essa reflexão, porque obviamente o Thiago de hoje, ele almeja muito mais. Ele quer ser mais do que ele é hoje. Mas quando eu olho para trás, chegar onde eu cheguei já é uma baita conquista. E eu preciso olhar para esse lugar e estar muito feliz com o que eu já conquistei. E aproveitar esse momento, ao invés de tentar viver o que eu ainda não conquistei. Então, acho que esse é um ponto super importante para todos os profissionais em qualquer estágio da carreira. Pense o quanto a gente já percorreu e não o que falta, porque se a gente sempre olhar o que falta, a gente vai de algum modo estar sempre insatisfeito, né? Sempre tá mirando no copo meio vazio. Vamos olhar tudo que a gente já percorreu. Você comentou um negócio bem interessante das redes sociais, que muitas vezes tem uma frase, né, do mundo do empreendedorismo, quase meio de coach, mas acho que é interessante, que é: não compare o meu palco com o seu backstage, né? E vice-versa. E muitas vezes a gente quer copiar o backstage, o palco, mas esquece do backstage, né? Esquece todo o trabalho que existe por trás, todo o sofrimento, toda a dor, a solidão, né? Que a pessoa passa para poder chegar nesse caminho. E muitas vezes as pessoas miram aquelas referências e aquelas referências às vezes parecem muito distantes. E as pessoas às vezes não vão acreditar no potencial que elas têm. E não, o backstage não é mostrado, mas, cara, confia, né? Confia. E você, Luiz? O Luiz lá de, né, mais de quase 20 anos aí na CA, mas com essa história longa também, queria ser jogador de futebol, né? E tá feliz? Como é que você se sente em relação a isso? Cara, tô super feliz. Penso muito parecido com o Thiago. Também não fiz uma faculdade de primeira linha, então lá atrás quando eu olhei, falei, cara... E às vezes eu reflito isso em casa com minha esposa... E quando eu olho para os meus filhos, eu penso, cara, olha isso aqui, cara. Sabe, que a gente construiu a família e o lado profissional tá junto, né? Não tem jeito. Então isso dá um baita orgulho. Eu também sempre procuro olhar o copo meio cheio nesse sentido. E sei que tem muito mais pela frente. É engraçado, né? Que igual jogo de videogame, né, cara? Você vai passando de fase, você fala, cara, essa fase aqui é difícil pra caramba, agora já era, mas você vai e chega, depois você vai... E assim vai, né?
Não sei qual que é o fim da linha, eu acho que essa é a graça. Mas sei que, cara, eu tô no caminho certo e fico feliz por isso. Olho sempre o backstage e me orgulho disso. E tô mega feliz. Na CA, inclusive, acho que a gente tem um ambiente muito, muito legal, muito bacana, que permite também a gente ser criativo e ter ideias e sem censura, sabe? Então isso acho que motiva. Pô, show. Eu queria muito agradecer, né, ter dedicado um tempo aqui, tá conosco. A gente sabe da quantidade de atividades que vocês têm a realizar. Agradeço muito pelo carinho, Thiago, Luiz. Agradeço muito pelo apoio, a parceria que vocês têm da B2L. E aí, desde o ano passado, né, renovando conosco aí. E é isso, pessoal. Estamos aqui no podcast da B2L, né, o podcast do passado, presente e do futuro do direito. Essa galera que está aqui, que a gente está entrevistando, tanto o Luiz e o Thiago, estarão lá no dia 1º de agosto, no evento da B2L. Então, se você quiser cumprimentá-los, tirar dúvidas, conversar, conhecer o Juridicão, né, vai estar com um stand lá muito bacana. Então, venha conosco no dia 1º de agosto, na B2L AutoHack Experience. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Luiz. Obrigado. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.